mistério. Tem muitas lições, muitas lições a tirar do livro de Esther, é muito especial, mas eu ainda não processei. Então, a pergunta é: quem é Cristo? Eu ouvi uma ministração sobre Jesus, na verdade sobre Deus, né? Ele fala assim, eu acho que eu até compartilhei com vocês, né? Qual o tamanho do seu Deus? Essa é a pergunta que ele fazia. Eu vi. Mandei, né? Então mandei. Aquela é muito especial, aquela ministração. E eu acho que eu já ouvi uma que fala de Jesus, mas enfim, vamos lá. Quem é Cristo? Essa é uma das perguntas mais profundas que um cristão pode fazer. A própria Bíblia, ela afirma que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo. Isso é afirmado lá em João 17,3. Quanto mais compreendemos quem é Cristo, mais aprendemos a confiar, descansar e viver a sua glória. Então, algumas questões que a gente vai discorrer aqui agora, a gente, lógico, apoiado na Bíblia, reúne o quê? Títulos, atributos, funções de Jesus encontrados na Escritura. Então vamos lá. Quem é Cristo? Cristo, do grego Christos, significa o ungido, equivalente ao hebraico Messias, Mashiach. Falei bonito, hein? Jesus é o Messias prometido por Deus desde o Antigo Testamento. Quem conhece ou quem busca, enfim, o Antigo Testamento ele já vem desde Gênesis falando de Jesus o tempo todo, da vinda de Jesus. E aí a gente começa, Cristo é Deus. Então tá, quem é Cristo? Cristo é Deus. A gente começa com essa afirmação. A Bíblia afirma claramente que Jesus não é apenas um grande mestre ou profeta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o primeiro versículo do capítulo do Evangelho de João. João 1:1. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Que a gente pode confiar plenamente nele, que o seu poder é ilimitado, nada foge ao seu controle, e nossa fé repousa em Deus feito homem. Ou seja, Jesus é Deus encarnado, Jesus homem, é Deus homem. Uma outra questão, Cristo é o Filho de Deus, ele possui relacionamento eterno com o Pai, ou seja, Mateus 3,17 fala assim, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Não significa que foi criado, mas que possui a mesma natureza divina do Pai. Então, quando Deus chama Jesus de Filho amado, a gente entende que todo aquele que está em Cristo também é recebido pelo Pai. Ele não apenas representa Deus, ele possui a mesma natureza de Deus. Outra questão, outro ponto. Quem é Cristo? Cristo é o Filho do homem. Esse era o título de Jesus, que Jesus mais usava. E ele vem de Daniel 7. Isso mostra que ele tornou-se homem verdadeiro, conhece as nossas dores, venceu onde Adão fracassou, representa a humanidade diante de Deus. Lucas 19:10 fala, o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Para a gente, ele entende as nossas fraquezas, porque em Hebreus diz, temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Quem é Cristo? Cristo é o Cordeiro de Deus. João Batista declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Toda a história dos sacrifícios do Antigo Testamento apontava para Jesus. Ele morreu em nosso lugar, levando a nossa culpa, pagando a nossa dívida. E para nós, ou seja, nós não precisamos viver escravizados pela culpa. Há perdão completo em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, está em João 10:11. Por quê? Porque ele conhece as suas ovelhas, ele guia, ele protege,
Ele alimenta, Ele busca a ovelha perdida, Ele entrega a sua vida por elas. Para nós, podemos descansar porque pertencemos ao pastor perfeito. Nós temos um pastor perfeito. Quem é Cristo? Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele não mostra apenas o caminho, pois não existe outro caminho. Só Ele é o caminho. Toda busca por Deus começa, passa, termina em Jesus. Quem é Cristo? Cristo é a verdade. No mundo de opiniões, Jesus é a verdade absoluta. A sua palavra permanece para sempre. A nossa segurança está onde? Está exatamente na palavra de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Está em João 11:25. Porque Ele concede vida espiritual, vida abundante, vida eterna. Quem é Cristo? Cristo é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, João 8:12. A luz revela, a luz orienta, a luz vence as trevas. Quanto mais seguimos a Cristo, menos andamos na escuridão do pecado. Quem é Cristo? Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. João 6:35. O alimento da alma é Cristo. Nada nesse mundo satisfaz como Ele. Quem é Cristo? Cristo é a videira verdadeira. João 15:5. Sem mim vocês não podem fazer nada. Toda a vida espiritual depende de permanecer ligado a Cristo. Para nós, a força cristã não vem do nosso esforço, vem da comunhão com Jesus. Quem é Cristo? Cristo é o Senhor, Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Após a ressurreição, os discípulos passam a chamá-lo constantemente de Senhor. Isso significa o quê? Significa que Ele é dono, Ele é rei, Ele é mestre, é autoridade suprema. Para nós, descansar em Cristo também significa obedecê-lo. Quem é Cristo? Cristo é o Rei dos Reis. Apocalipse 19. Ele reina hoje. Nenhum governo está acima dele. Nenhuma autoridade pode impedir os seus planos. Então, mesmo quando o mundo parece caótico, estava falando agora há pouco, Cristo continua no trono. Quem é Cristo? Cristo é o juiz. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos 10:42. Ou seja, o Pai entregou todo o julgamento ao Filho. A justiça perfeita pertence a Cristo. Então a gente não precisa viver consumido pela vingança. Ele é o juiz. Quem é Cristo? Cristo é o advogado. Temos advogado junto ao Pai. 1 João 2:1. Quando pecamos, Jesus intercede por nós. E aqui tem um parêntese que eu acho assim, legal quando eu vi, que quando a gente peca, fala exatamente isso aqui, né? Jesus intercede por nós, Ele é o nosso advogado. Mas hoje Ele é o nosso advogado, mas Ele virá como juiz. Quando vier como juiz, aí quem não se arrependeu, esquece. Então a oportunidade é agora, que Jesus é o nosso advogado, porque quando Ele vier como juiz, aí acabou. Aí Ele vem para julgar, Ele não vem para interceder. Quem é Cristo? Cristo é o mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Não precisamos de outro mediador. Jesus nos conduz diretamente ao Pai. Quem é Cristo?
Cristo é o sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está em Hebreus 4, 14 a 16. Aqui Jesus é apresentado como sacerdote perfeito. Ele oferece o sacrifício, é o próprio sacrifício, vive eternamente intercedendo. Quem é Cristo? Cristo é a rocha. A rocha era Cristo. Está em 1 Coríntios 10, 4. Quem constrói a sua vida sobre Cristo permanece firme. Quem é Cristo? Cristo é a pedra angular. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 20, 22. Ou seja, toda a igreja é fundamentada nele. Nada permanece sem Cristo como fundamento. Nada. Quem é Cristo? Cristo é a cabeça da igreja. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios 5, 23. Ou seja, a igreja pertence a Cristo. Ela existe para quê? Para a sua glória. Algumas pessoas têm mania de falar que nós somos igreja. Não, nós não somos igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é sim o corpo. Eu confundi, né? Não. As pessoas têm mania de falar que nós somos a igreja. Não, nós somos membros da igreja, membros do corpo. Tá? Porque a igreja é o corpo reunido e nós somos membros. Então aqui estamos formando uma igreja. Cada um é um membro. O corpo bem ajustado. Quem é Cristo? Cristo é o noivo. Cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. A igreja é apresentada como sua noiva. Isso revela amor, cuidado, fidelidade, aliança eterna. Quem é Cristo? Cristo é o alfa e o ômega. Em Apocalipse. Ele é o princípio, ele é o fim, é a origem, é a consumação. Ou seja, toda a história converge para Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o primeiro e o último. Nada existiu antes dele. Nada permanecerá acima dele. Quem é Cristo? Cristo é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Em Cristo, Deus veio habitar entre nós. Quem é Cristo? Cristo é o Salvador. Seu nome Jesus significa o Senhor salva. Ele salva do pecado, da condenação e da morte eterna. Quem é Cristo? Cristo é a ressurreição. Sua vitória sobre a morte garante nossa esperança. A morte não tem a palavra final. Quem é Cristo? Cristo é a esperança. Colossenses 1, 27, Paulo afirma: Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, toda a esperança cristã está fundamentada em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o príncipe da paz. Isaías 9. Ele reconcilia o homem com Deus, o homem consigo mesmo, o homem com o próximo. Quem é Cristo? Cristo é santo. Bem sei quem és, o santo de Deus. Lucas 4:34. Nunca pecou, nunca mentiu, nunca falhou. Sua perfeição é a nossa referência.
Quem é Cristo? Cristo é amor. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês ameis uns aos outros. Gálatas 2:20 fala assim, o apóstolo Paulo relata: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a cruz demonstra o amor de Deus. Cristo não apenas ensina amor, ele é a manifestação perfeita do amor de Deus. Foram 30 questões, 30 pontos. Quem é Cristo? Agora, como trazer isso para a nossa vida? Como trazer tudo isso para a nossa vida? Conhecer quem Cristo é transforma a nossa maneira de viver. Cada aspecto da sua identidade responde a uma necessidade do coração humano. Então vamos lá. Se você, lembre-se de que Cristo é, tá? Se você está perdido, Ele é o caminho. Se você está confuso, Ele é a verdade. Se você está espiritualmente vazio, Ele é o pão da vida. Se você está cansado, Ele é o bom pastor. Se está com medo, Ele é o Rei dos Reis. Se está se sentindo culpado, Ele é o Cordeiro de Deus. Se está fraco, Ele é a videira. Está sem esperança, Ele é a ressurreição e a vida. Está sozinho? Ele é Emanuel, Deus conosco. Está enfrentando injustiça? Ele é o justo juiz. Precisa de direção? Ele é a luz do mundo. Busca firmeza? Cristo é a rocha. Como descansar em Cristo? Jesus faz um convite que resume o coração do Evangelho. Ou seja, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Está em Mateus 11, 28 e 29. Descansar em Cristo não significa ausência de lutas, a gente já sabe muito bem disso, mas confiar que Ele sustenta aqueles que são seus. A Bíblia mostra que esse descanso é vivido por meio de quê? Por meio da fé, por meio da obediência, da permanência em sua palavra, da oração e da esperança em suas promessas. Quem conhece a identidade de Cristo aprende a entregar a Ele os seus fardos, sabendo que o seu caráter é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Então, assim, já partindo para o final, toda a Escritura converge para quem? Para Jesus. Como afirmou o próprio Senhor aos discípulos no capítulo de Emaús, no caminho de Emaús, Moisés, os profetas e os salmos apontavam para ele. Então, mesmo lá no caminho de Emaús, dos salmos, Moisés, tudo direciona para Cristo. Lucas 24, 27 a 44 cita isso. Assim, conhecer Cristo é compreender o centro da revelação de Deus, encontrar fundamento para a fé e descansar na certeza de que aquele que nos chamou permanece fiel até o fim. Como se inspirar em Cristo? Cristo é o nosso maior modelo. Eu não trouxe, você tem uma Bíblia fácil para achar, eu queria ler essas partes. Você pode dar, Filipenses 2, 5 a 11. Eu. Obrigado. Você quer ver por aqui? Olha, se for mais rápido. Filipenses. Na minha eu sei, de olho fechado eu abro. Filipenses 2, 5, 11, João 13, 34, 35. Eu esqueci de trazer minha Bíblia, vocês me perdoam? A Bíblia que está bom? Filipenses 2, 5 a 11. Está na mão. Tá. Cristo é o nosso maior modelo de humildade, esse texto. Pode falar, Elaine. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus
era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Separa, Elaine, então, Hebreus 5:8. Eu vou falar de amor. Hebreus 5:8, tá, Elaine? Depois você pega... Elaine fala. Você pega Marcos 10:45. Então, esse texto se refere à humildade. A gente tem que inspirar em humildade esse texto. Filipenses 2:5-11. De amor, está em João 13:34-35, que fala assim, ó: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, a referência de humildade é esse Filipenses, esse texto que o Eduardo leu. Amor, esse aqui é João 13:34-35. Claro que tem mais, mas esse aqui é o que eu peguei. Hebreus 5:8 é exemplo de obediência. Hebreus 5:8. Se tiver na agulha, fala. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Amém. É o 8, só o 8, é só o 8. Amém. Então, de obediência a esse texto, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de servir. O Filho do Homem não veio para ser servido. Marcos 10:45. É isso aí, Eduardo? 10:45? Sim. Tá. Eu vou para lá agora, mas é isso. Não, vai em 1 Pedro 1:15-16. Que é santidade. Então, são alguns temas. Como se inspirar em Cristo? Humildade, amor, obediência, servir e santidade, que é isso que o Eduardo vai ler agora. 1 Pedro 1:15-16. 15:16? É. 1:15-16. Vai. Só um minuto. Está aqui, 14, 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Bem. Então, são alguns exemplos, algumas inspirações de Cristo: humildade, amor, obediência, servir e santidade. Para a gente aplicar na nossa vida prática. A pergunta... Servir, aqui ó, no Marcos 10:45. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, é isso aí. Para a gente trazer tudo isso para a nossa vida prática, a pergunta não é: você conhece histórias sobre Jesus? Não é essa a pergunta. Também não é: você frequenta uma igreja? E nem você sabe muitos versículos? Então, assim, você conhece Jesus? Não é essa história. Não é você conhecer sobre Jesus, não é frequentar a igreja, não é saber vários versículos. Mas sim, a verdadeira pergunta é: Cristo governa as suas decisões? Cristo transforma o seu caráter? Cristo dirige a sua família? Cristo é o seu Senhor ou apenas um auxílio nas dificuldades? Cristo ocupa o primeiro lugar no seu coração? Porque conhecer sobre Cristo não é o mesmo que conhecer Cristo. Vamos lá, porque conhecer Cristo, conhecer sobre Cristo não é o mesmo que conhecer Cristo. Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16. Paulo afirmou: para mim o viver é Cristo, Filipenses 1:21. E João escreveu: quem tem o Filho tem a vida, 1 João 5:12. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mais uma vez, toda a Escritura converge para Cristo.
Então, desde a promessa em Gênesis até a sua volta gloriosa em Apocalipse, ele é o centro, é o plano redentor de Deus, é o centro do plano glorioso de Deus. Nele encontramos perdão, reconciliação, propósito, esperança e vida eterna. E aí, eu queria fazer um negócio diferente aqui. Pergunta final é: quem é Cristo na sua vida? Quem é Cristo em sua vida? É apenas um nome que você conhece? É alguém a quem você recorre somente nas dificuldades? É um exemplo de moral? Ou é verdadeiramente o seu Senhor, Salvador, Mestre, Pastor, Rei e Deus? A resposta a essa pergunta molda e forma como você vive hoje e define o destino da sua eternidade. Então eu queria sugerir para você, para nós aqui, baixar um pouquinho a cabeça, ter um tempinho em silêncio, cada um falando consigo mesmo, tentando responder essa pergunta. Quem é Cristo para você? Se quiser levantar, aí é vontade, fazer igual lá no tempo de baixar a cabeça, ter um tempinho no seu coração, uns minutinhos. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 13:5: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a menos que, de fato, vocês não tenham sido aprovados. Quem é Cristo em sua vida?